Veja que o diabo, quando ele tentou Eva, e ele conseguiu ali a tentação, ele dividiu ali o homem de Deus. O homem estava unido com Deus. Todos os dias, Deus vinha ali, visitava o homem, e a partir daquele momento, o homem foi expulso ali do paraíso. O diabo não quer a união. O diabo quer a divisão. O diabo quer dividir a igreja, o diabo quer dividir a família, o diabo quer dividir a sociedade. Se a pessoa, ela, por exemplo, é casada e ela está pensando em divorciar, isso é obra do diabo na vida do casal. Ah, mas o problema não é comigo. Opa, o diabo, ele é o pai da mentira, ele vem enganar. O que a Bíblia diz? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Quer dividir o filho dos pais, colocar o filho fora. Tudo que é divisão, tudo que... Tu pode ter certeza que tem a mão do diabo ali. Nós temos que tomar cuidado. Feche os olhos por alguns instantes. Meu Deus, e nós pedimos aqui a direção do Senhor, do Teu Espírito. Meu Deus, e que a Tua palavra ela possa entrar em nossos corações. E que o Senhor possa manifestar com o Teu poder em nossas vidas. Espírito de Deus, vai tomando cada um. Vai tomando agora nossas vidas. Vai tomando agora cada um. Estamos aqui e queremos receber do Senhor a direção do Teu Espírito. Meu Deus, nos ajuda. Queremos ser ajudados. Queremos o Senhor, queremos a Tua direção. Jesus, vem operando aqui neste lugar. Isto, se envolva com Deus. Aproveite esta manhã, esta oportunidade. Seja grato. Às vezes nós só sabemos reclamar de tudo e de todos. Às vezes reclamamos da nossa família, reclamamos dos filhos, reclamamos do trabalho, reclamamos de tudo. Não reclame não. Pare de reclamar, agradeça a Deus. Às vezes você que é casado está reclamando do teu casamento. E quantas pessoas que estão solteiras e queriam estar casados? Às vezes você está aí reclamando dos filhos. E quantos que não podem ter filhos? Reclamando do trabalho. E quantos que não estão trabalhando? Seja grato com a tua vida. Isto, você tem que ser grato. Obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor. Isto, vai se envolvendo com Deus nesta manhã. Aproveite esta oportunidade. A unção de Deus, ela é derramada aqui neste lugar. Aleluia, Tu és santo, Senhor. Não posso mais viver sem Ti. Sem o Teu Espírito. Sem o Teu Espírito em mim. Não posso mais viver sem Ti. Sem o Teu Espírito em mim. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Mais uma vez, não posso. Não posso mais viver sem Ti. Sem o Teu Espírito em mim. Não posso mais viver sem Ti. Sem o Teu
Amém. Diga graças a Deus. Abre os olhos. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. A presença de Deus está neste lugar. Amém. Nós vamos entrar aqui na palavra de Deus. Daqui a pouquinho vamos orar pela família. Vamos buscar pela nossa casa. Pode ter certeza que Deus ele vai operar. Quem ama a Deus aqui? Deixa eu ver. Então nós temos que amar a palavra. Deus ele nos chama para sermos justos, para andar em sua justiça. Deus ele tem o melhor para mim e para você. E muitas vezes nós rejeitamos a palavra e não podemos rejeitar a palavra. Nós temos que aceitar a palavra, entender que há uma batalha espiritual. O diabo não quer que eu venha aceitar a palavra. O diabo não quer que eu venha andar na presença de Deus. No domingo nós falávamos aqui a respeito da tentação. Veja que o diabo, ele faz de tudo para que a pessoa negue a palavra, para que a pessoa ande contrário à palavra, para que a pessoa não venha andar na presença de Deus e ser abençoado por Deus. E nós temos que aprender a andar conforme a palavra de Deus. Olha aí, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, vamos lá. Versículo de número 13. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 13. Três, 13, vamos lá? Acharam? Olha o que diz aqui. Mas os homens maus, e o que mais? E enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo o quê? Enganados. Cuidado com o engano. Não queira ser uma pessoa que engana. O que é o engano? É alguém que faz algo, ou mente, ou ela faz alguém acreditar em algo que é falso. Para quê? Para ter benefício próprio. Então, a pessoa, para ser beneficiada, ela engana. E nós temos que tomar cuidado com o engano. A pessoa ela não percebe que quando ela engana, ela não vai bem, ela vai de mal a pior. Tem muita gente que quer enganar a própria palavra. Pastor, a própria palavra é... Quer ver um exemplo de engano? É quando Deus ele manda, perdoa, e a pessoa fala, eu não posso perdoar, eu não consigo, Deus sabe que eu não consigo. Você está enganando a você mesmo. Porque se Deus ele manda perdoar, é porque nós podemos perdoar. Você pode até não querer. É diferente. Eu não quero perdoar. Mas que você pode, pode. Mas você está se enganando. Cuidado com o engano. Ah, pastor, mas tem que ver que... Ver o quê? Por que a pessoa ela sofre? Porque ela permanece no erro. Eu tenho que mudar, eu sei que é difícil. Mas nós temos que, pelo menos, ter a direção de Deus e querer andar nesta direção. Para que Deus ele possa fazer mudança em nossas vidas. Cuidado com o engano, não queira enganar, não queira andar no engano, não queira se aproveitar. Né? Eu costumo falar aqui, o filho, por exemplo, às vezes o pai quer fazer algo, e o filho quer ir junto com ele. Aí o pai, para poder deixar o filho em casa, às vezes engana. Fala, não, papai não vai em tal lugar, papai vai em outro. Ah, mas se eu falar que vou em tal lugar, ele vai querer ir. Veja que é um detalhe simples, não é algo... Ah, mas pastor, mas tem que entender que se eu falar, ele vai chorar. Mas desde pequena, a pessoa ela tem que lidar com aquilo que é verdadeiro. Mesmo que aquilo não seja fácil. Às vezes você quer facilitar a vida do filho, enganando, quer facilitar a vida do marido, enganando, quer facilitar a tua vida, enganando, achando que aquilo ali vai levar você, vai melhorar a tua vida, mas não melhora, muito pelo contrário, vai piorar, vai ir de mal a pior. Então, desde cedo, com o filho, eu tenho que ser verdadeiro. Fala, não, papai não vai levar, eu vou para tal lugar, eu vou sozinho, você tem que aprender a lidar com não.
Eu sei que é mais difícil. O caminho verdadeiro, o caminho honesto, o caminho justo, ele não é mais fácil, ele é mais difícil. Mas é o caminho que vai fortalecer e edificar a tua vida. Não, papai não vai te levar, porque papai precisa ir sozinho. Então pode chorar. Ele vai chorar 1 dia, 2 dias, depois não vai chorar mais, ele vai se acostumar, ele vai entender. Ou às vezes fala assim, faz o seguinte, papai não vai te levar, mas quando voltar, papai compra um brinquedinho para você, compra um docinho para você. Você falou aquilo não porque você vai comprar, só para poder deixar ele ali quieto. Aí quando você volta, a primeira coisa que o filho faz, cadê meu docinho, cadê meu brinquedinho? Não comprei. O que você fez? Você enganou. Fez ele acreditar em algo que era falso. Não faça isso. Cuidado com o engano. Não queira enganar. Não engane. Não engane. Ande em justiça. Ande em sinceridade. Ande em verdade. Quer ver uma coisa? O divórcio é um engano. Pastor, porque a Bíblia diz, não sou eu, é a palavra, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E quando eles se casam, se tornam uma só. Pastor, mas você tem que entender que o meu marido não é fácil. É verdade. E você é? Porque às vezes a gente olha que o outro não é fácil. Sabe o que acontece? Por que a maioria das pessoas se divorciam? Por causa da incompatibilidade. Cada um quer fazer aquilo que lhe é próprio. Na realidade, o casamento, a pessoa tem que entender que ambos são uma só carne. Enquanto ela não entender isso, naturalmente ela vai querer o quê? Separar. Mas quer separar para quê? Para casar com outro, com outra? Pois é, vai ser a mesma situação. Porque às vezes o problema, a gente pensa que está no outro, mas na realidade está em quem? Está em nós. Tomar cuidado. Não ande no engano. Separação, tudo isso é fora da palavra. Você vê que também dividir os filhos. Às vezes o pai e a mãe estão longe dos filhos, por quê? Ou o filho está longe do pai, por quê? Por causa do engano. Quem é que quer dividir a família? Quem é que quer dividir? O diabo. Veja que a divisão traz o quê? Sofrimento. Cuidado com isso. Cuidado com o engano do diabo. Ou às vezes a pessoa ela não quer separar, ela quer permanecer casada, mas ela está com engano, porque o marido não quer cumprir com o seu papel de marido, a esposa não quer cumprir com o seu papel de esposa, eles querem permanecer casado, mas querem permanecer casado porque eles querem levar vantagem no casamento. Também é o quê? É o engano. E a Bíblia diz que os enganadores irão de mal a pior. Não vai ser um casamento abençoado. Muito pelo contrário. Vai ser um casamento com tribulações. Mas quando a pessoa ela entende que ela tem que se libertar do engano, que também às vezes não é fácil, para viver melhor, com certeza ela vai viver melhor. Olha aqui Apocalipse 12, 9, que interessante. Apocalipse, capítulo 12. Doze, 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o quê? O diabo. E que mais? Satanás. Leia comigo. Que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Que engana todo o mundo. Olha quem é que engana aqui. O diabo, Satanás. Ele engana todo o mundo. Nós somos parecidos com quem? Com Deus ou com o diabo? Se eu sou parecido com Deus, eu tenho que imitar quem? Deus ou o diabo? Toda vez que eu engano, eu estou imitando o diabo. Eu não estou sendo parecido com Deus. Deus, Ele me chamou e Ele te chamou para que nós venhamos ser parecidos com Ele. Quem é filho de Deus aqui? Então, o filho de Deus se parece com quem? Com Deus ou com o diabo? Tem muita gente que parece com outra coisa. Principalmente quando anda com o engano. Faz tudo com engano.
É um engano eu querer viver sem resolver as questões que tem que resolver. Eu sei que tem problema no trabalho. Não adianta eu querer empurrar com a barriga. Eu vou estar o quê? Enganando e sendo? Se tem questões, eu vou resolver. Sabia que tem muita gente que foge para resolver questões? Porque às vezes tem dificuldade de lidar com o seu coração. Às vezes dentro de casa. Tem questões que ela não tem que fugir. Ela tem que resolver. Mas ela tem problema. Ela tem problema. Problema para resolver. Por quê? Porque ela quer de um jeito e ela vê que o outro não vai querer do jeito dela, então é melhor andar no engano. Não, é melhor resolver, sentar e resolver. Ah, pastor, mas é difícil. E quem disse que é fácil? Sabia que no relacionamento, marido e mulher, são duas pessoas diferentes? Não adianta, um pensa diferente do outro. E às vezes a pessoa ela quer impor o jeito dela. Não, pera lá. Primeiramente, eu tenho que entender qual é a situação. Às vezes, para mim entender a situação, eu tenho que me pôr no lugar do outro ou da outra. E muitas vezes eu não quero fazer isso. Eu quero fazer o quê? Do meu jeito. Se não aceito do meu jeito, então chuta tudo, então não quero mais nada. Não é assim. A Bíblia diz, não é por força e nem por... É pelo quê? Pelo Espírito. Ah, pastor, mas eu tenho as minhas razões. Pois é. O diabo também tem as razões dele. Por isso que ele é enganador. A única razão que nós temos é de imitar a Jesus. Se eu estou agindo com engano, com certeza eu não estou imitando a Jesus. Eu não estou imitando a Deus. Com certeza eu estou imitando o outro. Ah, mas eu tenho um motivo para agir desta maneira. Sim, motivo todo mundo tem. Mas nós temos que tomar cuidado. E tem uma coisa que é interessante. Às vezes a pessoa ela quer fazer algo e ela sabe que é errado. Pastor, por que ela sabe que é errado? Porque ela quer fazer escondido. E ela quer manter aquilo em oculto. Preste atenção no que eu vou falar. Você pode até fazer algo e esconder de um familiar, e esconder do seu patrão, e esconder da sociedade, e esconder da igreja, e esconder não sei de quem, pode. Mas você não pode esconder do mundo espiritual. Não dá para esconder. Você pode fazer algo que ninguém está te vendo. Ninguém. Você olha assim, não tem ninguém. Está num lugar, num quadrado fechado, não tem câmera, não tem nada. Ah, aqui ninguém vai me ver. Coitado. No mundo espiritual, pode ter certeza que você é bem visto. Você é bem visto. A Bíblia fala, não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada em oculto. Não adianta. Tem muitas pessoas que tomam atitude e às vezes você fala, poxa, olha, está tomando aquela atitude, mas ele está certo. Mas Deus, ele sabe o porquê que ele tomou daquela atitude. Às vezes ele fala que tomou aquela atitude por causa de algo, mas na realidade foi por causa de outro. E às vezes ele pensa que ele está levando vantagem, porque afinal de contas, todo mundo está acreditando naquilo, aquilo que ele está fazendo, né, o que ele planejou, está de acordo, né, não está caminhando igual aquilo que ele planejou, aquilo que ele recebeu foi aquilo que ele esperava, porém, no mundo espiritual, Deus ele sabe o porquê que ele fez aquilo. Então nós temos que tomar cuidado. Não devemos andar no engano. Olha aqui quem é o enganador. O diabo engana todo o mundo. O diabo engana. E nós não temos que ser parecidos com o diabo. Nós temos que ser parecidos com quem? Com Deus. Toda vez que eu ando no engano, eu vou estar sendo parecido não com Deus. Porque em Deus não há engano. Não há mentira. E Deus, ele me chamou para ser parecido com ele. É lógico. Cada um de nós temos uma maneira de viver, um jeito de viver. Isso não é engano. O engano é a partir do momento que eu tomo atitude contrário à palavra. Que eu tomo atitude para querer levar vantagem sobre alguém, mas falando algo ou fazendo algo diferente daquilo que é verdadeiro. Vamos tomar cuidado com isso. Não vamos andar no engano. Olha que interessante aqui, Jó.
capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz aqui. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Leia: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do quê? Do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? O que é interessante? Vê que eles estão falando de Jó. E vê que eles falam ali, Deus ele fala bem de Jó. Veja, não há nada oculto que não seja revelado. Vê que Deus ele fala. E fala, ó, Jó é uma pessoa íntegra, reta e temente a quem? A Deus. Eu pergunto, como será que Deus está te vendo? Como alguém justo? Como alguém que faz o que é certo? Ou como alguém que engana? Como alguém que faz o que é errado? Veja, Deus não quer te condenar. Muito pelo contrário, Deus ele quer nos justificar. Mas nós seremos justificados se nós fizermos aquilo que é correto. E andarmos no caminho que é reto, não no caminho que é errado. Veja, eu tenho a opção de escolha. Todo mundo tem a opção de escolha. Eu tenho a opção de falar a verdade, eu tenho a opção de mentir, eu tenho a opção de andar em verdade, eu tenho a opção de enganar, eu tenho a opção. E as decisões que eu tomo, ela é importante. E no mundo espiritual, tudo está sendo visto. Às vezes eu ando naquilo que é verdadeiro, né? E de repente, se eu posso enganar, mas eu falo, não, se eu enganar, todo mundo vai ver, então eu não engano. Aí tem uma situação que, eu posso enganar que ninguém vai ver que eu estou enganando. Aí a pessoa ela anda no engano porque ninguém está vendo. Só que não é que ninguém está vendo. No mundo espiritual, você está bem nítido. Não tem como enganar o mundo espiritual. Eu posso enganar aqui na terra, mas no mundo espiritual eu não engano. Eu não engano. Eu estava vendo um livro e o rapaz estava falando que existe técnica, por exemplo, para vender. Então a pessoa ela vai vender, aí ela tem que sorrir, né? Às vezes ela não quer sorrir, mas porque ela quer vender, ela faz o quê? Sorrir. Às vezes a pessoa ela não quer tratar bem. Na técnica de venda, diz que ela tem que tratar bem. Ela não quer. Mas ali ela faz o quê? Ela força aquilo ali para alcançar algo. Aí eu estava vendo um livro que eu achei interessante, que o livro falava o seguinte, que por mais que a gente queira demonstrar algo, algum sentimento que nós não temos, ele estava falando que o nosso próprio corpo, ele tem reações que mostram que aquilo é falso. Aí eu fico imaginando, se aqui na Terra existem situações e expressões nossas que mostram o verdadeiro, e Deus que vê tudo e vê o nosso coração? Não vai saber de maneira exata? Tanto é que o julgamento de Deus, o juízo de Deus é com perfeição. Porque Deus ele não julga o que o olho vê ou o que o ouvido ouve. Mas Deus ele julga a reta justiça. Por isso, não vamos andar no engano. Não vamos querer nada na nossa vida que seja contrário à palavra de Deus. Pastor, mas a situação está difícil. Então, lute para vencer a situação. Lute para reconciliar na tua casa. Lute para andar em verdade. Lute para perdoar. Lute para fazer a vontade de Deus. Pastor, eu não consigo. Sim, pode ser que você não consiga, eu concordo. Mas só que se você buscar a Deus,
Deus ele vai te ajudar. Deus não está aqui para condenar. Você vê na Bíblia pessoas que andaram no engano e pereceram, porque não quiseram a ajuda de Deus. Você vê Acã, por exemplo. Acã, ele colocou a mão naquilo que não podia colocar, ele sabia. Ele quis levar vantagem, ele quis enganar, ele quis falar, não, todo mundo não vai pegar, mas eu vou. Mas eles não pegaram ali do despojo do inimigo, porque Deus falou que não era para pegar. E ele quis fazer o quê? Enganar. Levar vantagem sobre algo que ele não deveria de levar vantagem. Aí o povo começou a perecer, e ele achou que ninguém ia saber, porque afinal de contas ele pegou do engano e escondeu num lugar para ninguém ver. Mas só que Deus sabia. Tanto é que Josué reuniu todo mundo ali, e Deus ele mostrou realmente onde estava o engano. E ele e a casa dele pereceram por causa daquilo. Não adianta querer enganar e esconder o engano. Porque Deus ele sabe. Deus ele vê tudo. Não seja uma pessoa enganadora, não queira esconder como Acã. Veja que Davi também enganou. Ele pecou, adulterou, matou, e ele quis encobrir. Ele até conseguiu encobrir das pessoas. Mas ele encobriu de Deus? Não. Vê que Natã foi lá e falou. Natã foi lá com uma parábola e falou, rei, tem uma causa aqui muito séria. Ajuda a saber qual que é a pena que nós temos que dar. O que aconteceu? Tinha um homem, e esse homem só tinha uma ovelhinha. E tinha um outro muito rico. E esse homem muito rico, ele recebeu uma visita, e de vez ele pegar das ovelhas dele, que tinha muitas, ele não quis pegar da ovelha dele. Foi e pegou daquele pobrezinho que só tinha uma. O que esse homem merece? Esse homem merece morrer. Pois é, você está dando a sua própria sentença, Davi. Por quê? Porque esse homem é você. Você podia pegar, ter a mulher que quisesse. Mas você, ao invés de escolher dentre aquelas que você podia, que era lícita, você não escolheu. Você escolheu justamente a que você não podia. O que Davi fez? Andou com engano. Mas no caso de Davi ele reconheceu que havia pecado. Reconheça que você está no erro. Reconheça que você precisa mudar. Porque quando nós reconhecemos que Deus ele pode agir em nossas vidas. Não queira permanecer ou andar no engano. Não queira. Não queira andar no engano. Não queira. Você pode até ter dificuldade no seu coração, no seu sentimento, para aceitar algo ou para tomar uma decisão acertada. Isso não é errado. Eu tenho dificuldade. Dificuldade a gente pode ter. Mas o que nós não podemos é querer tomar uma atitude por engano porque eu tenho dificuldade de fazer o que é certo. Peça ajuda a quem? A Deus. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, vai haver oportunidade para que nós venhamos andar em justiça e fazer o que é certo. Porque depois que a pessoa partir, aí não tem mais jeito. Porque aí você vê pessoas, por exemplo, dentro da igreja, às vezes pastores, obreiros, alguém que tem uma posição, às vezes até levando, entre aspas, vantagem. Mas às vezes está levando vantagem com engano. Mas só que no dia em que ele estiver frente a frente com o juiz, aí não vai ter mais jeito. Porque a oportunidade de deixar o engano, deixar o pecado, deixar a mentira, deixar o erro é agora. Não é depois. Pastor, mas como que eu vou fazer se eu deixar o engano? Eu vou perder o emprego. Se eu deixar o engano, o que vão pensar de mim? Não importa o que pensa de você. Ande na santidade, ande na verdade. Na realidade, você nunca deveria de querer alcançar algo com engano. Você deveria de querer alcançar algo em justiça, fazendo o que é certo. Mas se você alcançou no engano, agora você tem que se arrepender. Você vai ter que mudar. Você vai ter que confessar, às vezes, o erro, o engano.
Por exemplo, se você enganou alguém, se você usou alguém, você tem que chegar para esse alguém pastor, mas eu não posso só confessar para Deus? Você não enganou Deus, você enganou a pessoa, então você tem que confessar para a pessoa, não é para Deus. Para Deus, sim, que você quer mudar, e para a pessoa a qual você enganou. Para a pessoa a qual você pecou, para a pessoa a qual você errou. Para a pessoa, às vezes, quem é casado, a qual traiu. Porque às vezes a pessoa ela fala, eu confessei para Deus e eu vou levando aqui. Não adianta você querer levar. Porque você traiu a pessoa, você enganou a pessoa. Você errou com a pessoa, então é com ela que você tem que tratar. Com Deus, lógico, porque você pecou contra Deus primeiramente, é verdade, mas também com a pessoa a qual você enganou. E às vezes a pessoa ela fala, não, é melhor viver desta maneira. Ah, é melhor? Mateus, capítulo 7, versículo 21. Sete, 21. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está onde? Vamos lá, que faz a vontade do meu Pai. Qual que é a vontade de Deus para nós que somos filhos? Que venhamos desfazer as obras do diabo. Então eu tenho que fazer a vontade de Deus. Agora, como que eu vou desfazer as obras do diabo sendo parecido com ele, andando no engano? Tem como? Não tem. E como eu disse, tem muita gente que está no engano, e às vezes está escondendo o engano para que ninguém veja, e às vezes ele está sendo até tido como alguém bom, como alguém que faz o que é certo, como alguém verdadeiro. Mas não está. Ele pode, volto a dizer, esconder das pessoas. Porque o fato de alguém te elogiar e falar que você é bom, falar que você está certo, não significa que para Deus verdadeiramente você está certo. Quem está entendendo? Está entendendo? Porque no mundo espiritual eu não vou esconder, Eu posso esconder dos homens, mas eu não vou esconder de quem? Você já viu que às vezes, por exemplo, morre alguém e todo mundo lá no caixão está lá, essa pessoa é muito boa, tal, e todo mundo lá. Aí de repente se descobre que está amarrado em nome de Jesus. É apenas um exemplo que eu estou dando, tá? Se descobre que aquele homem ou aquela mulher estava traindo o marido ou a esposa. E ninguém estava sabendo. Vê, às vezes escondeu a vida toda das pessoas. Mas você acha, se, por exemplo, na morte descobriu, imagina então, no mundo espiritual, se já Deus não estava querendo dar oportunidade para que aquela pessoa se arrependesse. Não é sério a coisa? Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, o que significa isso? Que às vezes a gente vê a igreja cheia e todo mundo, Deus é maravilhoso, eu amo a Deus. Mas na realidade, nós temos que fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, muitas vezes, não é fácil. E infelizmente, alguns até preferem andar no engano. Não faça isso. Não faça. Olha o que diz mais aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha, pessoas que expulsavam demônio. A gente pode colocar pessoa que está numa igreja que ajuda a obra de Deus, pessoa que é um obreiro da casa de Deus, pessoa que é pastor. Vamos supor, eu estou aqui, estou pregando, falando contra o engano. Mas vamos supor, está amarrado em nome de Jesus, que eu estou enganando, mas estou escondendo de todo. Quem olha para o pastor fala, olha o pastor, olha um homem. Mas aí nos bastidores, aí quando não tem ninguém me observando, eu estou lá.
Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero tirar proveito de fulano. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero tirar proveito desta situação. Eu estou fazendo isso aqui porque, afinal de contas, entre aspas, eu sou filho de Deus, então eu vou deixar que o outro faça e eu leve vantagem. O que vai ser? Às vezes aqui pode até ser que deixou um legado, mas às vezes a pessoa ela morre e não tem nenhum legado nos céus. Aliás, nem para o céu vai. Não. Por quê? Porque estes aqui que Jesus está falando, que vão chegar naquele dia dizendo Senhor, Senhor, e não fizeram a vontade de Deus, andaram no engano, não vão ter legado nos céus. Muito pelo contrário. Pode até ser que eles conquistaram um grande legado na terra. Mas, às vezes, naquele que deveria de conquistar um legado que é nos céus, não conquistou. Muito pelo contrário. Às vezes foi até para o outro lado. Pastor, tem o outro lado? Tem. Tem os céus e tem o quê? O inferno. Eu posso até enganar aqui e viver uns céus aqui. Mas, às vezes, na eternidade, eu não vou ter o mesmo. Por quê? Porque lá eu não vou conseguir enganar como aqui eu enganei. Veja que eles tentaram enganar Jesus. Não tentaram enganar aqui? Mas, Senhor, olha para nós aqui, a nossa carinha aqui de piedade. Nós expulsamos, nós estávamos lá de uniforme de obreiro. Eu tenho aqui a minha carteirinha de pastor. A minha carteirinha aqui, eu era pastor da Igreja da Graça. Meu Deus, você não vê que a Igreja da Graça estava no mundo todo? Meu Deus, olha lá, eu era um pastor daquela igreja. Era um pastor. Cuidado. Título, ele só vale aqui, nos céus, só aquele que é dado por Deus. Porque tem alguns que têm título na terra, mas não título que Deus deu. Tome cuidado. Cuidado com o engano. Isso aqui é algo para a gente temer. Pastor, Por quê? Nós estamos próximo de Jesus voltar. E nós temos que estar preparados. A Bíblia diz das 10 virgens, as 10 estavam na igreja. 5 prudentes e 5 o quê? Louca. O que eu entendo? Quem que era 5 prudentes? As 5 prudentes eram aquelas que não queriam andar no engano. Era aquela que mesmo com prejuízo e com dor no coração, não andava no erro, fazia o que era certo. Era aquela que mesmo sendo, entre aspas, humilhada, ela permanecia firme. É aquela que mesmo contra a vontade, não andava distante de Deus. E o que eu entendo da louca? A louca, Deus entende. Deus sabe. Mas o meu coração, não quer isso aqui. O que a Bíblia diz? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Tem que tomar cuidado com ele. Cuidado com ele. Veja que estes aqui, eles tentaram enganar até Jesus. E veja, tentaram enganar com uma coisa séria. Eu acredito aqui que aqueles homens, entre aspas, não estavam mentindo no sentido de quando expulsava demônios, não estava mentindo no sentido de que profetizaram em nome do Senhor, não estava mentindo aqui quando eles fizeram maravilhas. Porém, eles estavam fazendo tudo aquilo com engano. Não tem pessoas que, às vezes, elas não querem aceitar a obra de Cristo, porque elas dizem, mas eu faço muita coisa boa, eu ajudo mais do que muito crente. Tem ou não tem? Cuidado com isso. A caridade, ela é importante. Fazer boas obras, ela é importante. Mas a caridade e boas obras não leva ninguém para o céu. Às vezes a pessoa ela não quer aceitar Jesus porque ela acha que ela não precisa. Ela precisa só de fazer o bem, de ajudar o pobre. Mas eu pego a metade do que eu ganho e dou para as pessoas e não falo nada para ninguém. É verdade, às vezes ela ganha e a metade do salário dela ela dá para o pobre, ajuda, faz o que tem que fazer para o próximo. Ela se sente até bem, mas está sendo enganada, porque todos nós temos que se arrepender dos pecados e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador.
E não só isto, andar na palavra de Deus. E volta a dizer, tem palavra, tem situação que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Só que se eu quero fazer o que é certo, eu tenho que fazer aquilo que a palavra de Deus está me dirigindo. Não tente enganar a você ou a outro, ou querer enganar a Deus andando por outro caminho. Não. Este é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Ninguém chega a Deus se não for através da palavra de Deus. Vamos lá, continuando aqui. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, só que eles fizeram com engano. Pastor, como assim com engano? Eles não fizeram porque eles tinham um compromisso com Deus. Eles fizeram, eu acredito aqui, porque eles tinham um compromisso com eles mesmos. Deu para entender? Então eles faziam aquilo porque eles estavam fazendo, porque eles viram ali um caminho para poder alguém ver eles bem. Jesus não estava com eles. Nós temos que fazer a coisa certa. Ainda que nós vamos ser até mal vistos pelas pessoas, porém nós vamos ser bem vistos por quem? Por Deus. Porque Deus, ele vê todas as coisas. Ninguém está em oculto no mundo espiritual. 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Coisa séria, irmãos. Não vamos praticar iniquidade. Não vamos ser parecidos com o diabo ou com Satanás, enganando. Não engane. Ore a Deus. Se você tem dificuldade de perdoar, ore a Deus. Porque não significa que você não consegue. Você consegue, você pode perdoar. Mas você precisa de levar diante de Deus. Não ande fora da palavra de Deus. Ainda que outra pessoa esteja te afligindo, busque a Deus para poder ter a solução daquele problema. Ah, pastor, mas a outra pessoa é muito difícil. Deus, ele pode tratar a outra pessoa. Veja Jacó, por exemplo. Ele fugiu porque o irmão queria matar ele. E veja que depois de muito tempo, Jacó orou a Deus e Deus deu a reconciliação. Pode ser que algo seja difícil para nós, mas não é difícil para Deus. Se ponha no lugar da outra pessoa. Se põe no lugar da outra. Às vezes você fala, mas a outra fala coisa, faz coisa. Mas por que ela fala e faz? Você já parou para pensar? A gente tem que ter empatia. E muitas vezes, antes de criticar o que a outra pessoa faz ou deixa de fazer, conheça a história da outra pessoa. Se coloque no lugar da outra pessoa. Às vezes eu falo que a outra pessoa é difícil, mas às vezes, na realidade, eu sou mais difícil que a outra pessoa. Então eu tenho que ter compaixão. Eu tenho que andar como Deus, como Jesus andou. Fazer o que Jesus fez. Não vamos andar no engano. Vamos voltar para Timóteo, para a gente poder encerrar. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 3,13. Vamos lá? Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo o quê? Enganados. Sabia que Deus, ele dá oportunidade para cada um se arrepender? Para cada um deixar o erro, deixar o engano? Veja que Davi pecou e o pecado de Davi foi cruel, mas Deus perdoou ele. Mas por quê? Ele se arrependeu. Se arrependa. Às vezes tem pessoas que estão me ouvindo aqui que traiu a mulher, traiu a esposa.
e deixou, ele não quer mais andar nesse erro. Peça perdão a Deus e confesse o teu pecado para a tua esposa, para o teu marido. Ah, pastor, mas aí eu quero continuar casado. Mas como? Se eu confessar, ela vai se separar. Eu vou perder o casamento. Preste atenção no que eu vou falar. Você perdeu o teu casamento quando você traiu. Ali você perdeu o casamento. Aliás, você está no engano. Parece que você está casado, mas não está, porque você traiu o casamento. O que você precisa é do perdão de Deus e também da reconciliação. Lógico que não vai ser fácil. Não pensa você que você vai ter o mesmo casamento depois da traição. Não vai. Você vai ter que entender, porque imagina, chegar para o marido ou chegar para a esposa e falar, ó, te traí. Você acha o quê? Que ele vai falar, tá bom, tudo bem, vamos levar a vida? Não vai. Mas, na realidade, você perdeu o teu casamento quando você traiu. Ali você perdeu, não foi? Não vai pensar que você perdeu o casamento quando confessar. Não, você perdeu o casamento quando traiu. Ali você perdeu o casamento. Ali foi o lugar onde você perdeu. Você pode achar que você está casado, mas você está no engano. Está no engano. Lógico, não chega de qualquer maneira. Ore a Deus. Peça a direção a Deus. Porque é importante. Os enganadores vão de mal a pior. Ah, pastor, mas eu tô querendo... ore a Deus. A situação que for, ore a Deus. A melhor maneira de se resolver é buscando a Deus, se reconciliando primeiramente com Deus e pedindo a direção de Deus para que a pessoa ela venha andar no caminho correto. Porque senão a pessoa vai estar dentro da igreja e vai chegar naquele grande dia e o que Jesus vai dizer? Eu nunca vos conheci. Porque às vezes a pessoa ela fala, eu vou fazer isso aqui, aí eu vou agradar a Deus e Deus esquece disso aqui. Cuidado com isso. Aqueles homens chegaram diante de Jesus e eles fizeram muita coisa, mas estavam longe de quem? De Deus. Não esteja longe de Deus. Se aproxime do Criador. Deus, ele é um Deus que perdoa. Mas é lógico, né? A Bíblia diz que tudo que o homem planta, o homem colhe. Deus perdoou Davi? Perdoou. Tanto é que Davi, né, a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porém, o pecado e o engano dele teve consequência. Muitas consequências. A família de Davi, infelizmente, foi o que foi, um desastre que foi, por causa do erro de Davi. Porque se Davi não tivesse pecado, não tivesse enganado, com certeza, Davi iria ter uma família excelente. Mas não teve, e tudo aquilo foi por causa do pecado, do engano. Então, a melhor coisa é não enganar. Mas se você enganou ou pecou, vai lá e se reconcilia. Peça perdão. Eu pequei contra o meu filho. Eu falei algo que não era verdadeiro. Vai lá e se reconcilia com o filho. Eu pequei contra o meu marido. Eu falei algo ali, enganei ele, falando uma coisa e era outra. Vai lá e se reconcilia com ele. Eu pequei contra o meu patrão. Eu falei algo, se reconcilia. Tudo que nós temos que fazer é se reconciliar. O diabo não quer que a pessoa ela esteja reconciliada. O diabo quer que ela esteja dividida. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus por esta palavra? Vamos fazer uma oração agora? Fique em pé. E nesta oração, fala com Deus. Se você está pensando em enganar, fala com Deus. Eu não vou enganar, porque a tua palavra está me mostrando que esse não é o caminho. Eu não quero ser parecido com o diabo. Se você enganou, se reconcilia com Deus. Fala com Deus. Ou se você pecou contra alguém, ore a Deus e peça uma oportunidade de você se consertar. Não ande no engano. Aquele que confessa o pecado, aquele que se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Olha só, alcançamos misericórdia quando confessamos. Feche os olhos. Pai, e nós estamos aqui, a Tua palavra ela veio a mim, veio também a cada um. Meu Deus, ajuda cada um, Senhor. Que haja reconciliação. O diabo, ele quer dividir o homem de Deus quando levou ele ao pecado.
tenta dividir nos dias de hoje quando leva alguém ao engano, tentando mostrar que o engano é melhor, que ele vai levar vantagem, que ele vai viver uma vida melhor enganando. Mas nós estamos vendo que não, esse não é o caminho. Que os homens enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Às vezes pode ser que pareça que ele não está sendo enganado, muito pelo contrário, que ele está levando vantagem. Mas no mundo espiritual não há nada em oculto. Naquele grande dia, ele pode até dizer: mas Senhor, olha só a minha vida, foi uma vida que todo mundo me honrou. Todos te honraram, mas eu não estou te honrando. Apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. Tem muitos que preferem honra dos homens, e para isso, se for preciso, eles enganam todos e tudo. Mas nós não temos que querer honra dos homens, nós temos que buscar honra primeiramente de Deus. Aliás, nós que estamos aqui, Deus nos dá a oportunidade de sermos parecidos com Ele. E ninguém é parecido com Deus andando no engano, porque o que engana é o diabo. E se a pessoa não engana, ela está sendo parecida com o diabo. Misericórdia, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a termos uma vida transparente. Ajuda a querermos não mostrar aquilo que não somos. Tem muita gente que engana quando tenta mostrar aquilo que não é. Mas infelizmente o mundo faz isso. Quer que você mostre aquilo que você não é, um engano. Você é limitado. Sim, você pode todas as coisas, não em você, mas naquele que te fortalece. Em tudo nós temos que glorificar a Deus. Oh Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a sermos santos, a andar na Tua palavra, a fazer a Tua vontade. Meu Deus, quantos casamentos estão vivendo de engano? Ajuda, Senhor, a que este casamento se reconcilie. Meu Deus, eu não tenho que olhar para mim mesmo, eu tenho que olhar primeiramente para o Senhor. Ajuda, tira a soberba do meu coração, tira isso, tu pede para Deus tirar a soberba. Não seja soberbo, não seja arrogante. Às vezes você viveu uma vida em que para você se dar bem, você tinha que enganar, mas você não precisa mais disso. Jesus, Ele te renova nesta hora. Você tem que ser vencedor em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Meu Deus, toma cada vida, toma a Tua igreja, toma o Teu povo, que haja reconciliação, que haja, meu Deus, o perdão, porque aquele que confessa os seus pecados e deixa, este vai alcançar misericórdia. Quantos, meu Deus, que pecaram no casamento e estão dizendo: mas se eu confessar este pecado, aí eu vou perder o casamento. Coitado, este perdeu o casamento quando pecou. Às vezes ele está vivendo casado, mas por engano. No mundo espiritual, isso aí está sendo um engano. Oh Jesus, misericórdia, ajuda, vai ajudando agora, para que naquele grande dia nós não venhamos ser rejeitados pelo Senhor, porque o que importa não é aquilo que necessariamente estamos vivendo aqui, o que importa é aquilo que vamos viver com o Senhor. Ajuda, Jesus, ajuda cada vida. Muitos já não estão mais ligando para a vida eterna, muitos estão rejeitando a salvação em Cristo Jesus, muitos querem viver aqui, mas a verdadeira vida é com o Senhor. Sim, Jesus, Ele veio para trazer vida e vida com abundância, mas esta vida abundante não é com engano, é com justiça. E muitas vezes, para andar na justiça, aparentemente parece que nós vamos ter uma vida ali difícil, mas na realidade esta vida difícil é o que vai trazer a satisfação da nossa alma, é onde nós vamos ser mais do que vencedores. Oh Jesus, então ajuda, Senhor, ajuda este no casamento. Não deixa, meu Deus, que este venha se divorciar, não deixa que esta venha se divorciar, não deixe que o pecado entre e traga um mal para esta família, divisão. Quantos, meu Deus, que falam: eu não vou me divorciar porque eu sei que é pecado, é contra a palavra de Deus, mas estão vivendo como que separados, não estão vivendo unidos. Também não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que todos tenham um casamento abençoado, que vivam, é verdade, às vezes vai ter luta, vai ter dificuldade, mas que se reconcilie e que busque
o melhor de Deus ali no casamento. Ajuda, Senhor. Ninguém casa para viver o inferno. As pessoas, quando casam, elas querem viver o melhor. E elas não entendem que o diabo entra ali para trazer a divisão, para trazer a separação. Perceba que quando você casou, você disse sim, porque você queria o casamento. E agora o diabo quer que você fale não. Está amarrado em nome de Jesus. Vai ajudando, Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, ajuda cada vida. Meu Deus, nós estamos aqui na tua presença. Nos ajuda a ser sincero com o Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a enxergar que nós não precisamos de enganar para se dar bem na vida. O que nós precisamos é de sermos justos, honestos e sinceros para com o Senhor e também para com as pessoas. Ainda que pessoas venham falar não para nós, não importa. O que nós precisamos é andar em sinceridade com o Senhor. Oh, Jesus, ajuda, Senhor. Ajuda no casamento, ajuda na vida financeira, ajuda nas emoções, ajuda em todas as áreas. Meu Deus, vem trazendo um renovo espiritual para cada um, porque não queremos andar nesta vida de qualquer jeito, não queremos ser enganados. Ajuda, Senhor. Ajuda a estarmos andando em sinceridade, porque o diabo engana todo o mundo. E como ele tem enganado pessoas, colocando elas uma contra as outras, colocando elas contra a tua palavra, colocando um contra o outro, como ele tem enganado. Porque quando o Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou em unidade. O Senhor criou Adão e Eva em unidade, ambos uma só carne. Meu Deus, e nós como igreja também temos que ser um com o Senhor. E a partir do momento que andamos no engano, nós estamos nos dividindo do Senhor. Nos ajuda a andar em santidade, andar em unidade, andar unido com o Senhor e um para com os outros. Tira toda a divisão, tira, meu Deus, tudo aquilo que não presta. A nação, meu Deus, ela está dividida. Ajuda a nação a estar unida, porque somente quando estiver unida é que vai prosperar e vai vencer de fato e de verdade. Ajuda a ter união, Senhor. Ajuda a estar unido num propósito santo, verdadeiro. Ajuda, Jesus. Meu Deus, eu levanto a minha voz contra toda obra do inferno e digo: Satanás, você está amarrado. Larga esta família, larga esta vida, vai embora. Em nome de Jesus, sai daí. Sai do casamento, sai daí, sai deste corpo, sai desta vida, vai embora a obra do inferno, vai embora a obra do mal. Solta, 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 solta. Nós te amarramos agora, nós exigimos agora toda cilada de Satanás, todo mal, nós rejeitamos, nós amarramos, nós exigimos, caia por terra, vai embora, sai! Em nome de Jesus. Oh, bênção de Deus, esteja agora sobre todos. Sejam abençoados, sejam agraciados pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, como tu queres, Senhor amado. Tu és o olheiro, eu sou o vaso e o Senhor o olheiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Isto, cante de novo esta canção. Eu quero ser, eu quero ser. Isto, quem
queira ser um vaso Senhor novo. amado, Peça para Deus te quebrar e fazer de novo. como um vaso nas mãos do olheiro. Oh, quebra minha vida. Quebra minha vida E me faça de novo. E me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser Um vaso novo. Um vaso novo. Como tu queres. Como tu queres, Senhor amado. Senhor amado, eu sou um vaso e o Senhor olheiro. Peça para Jesus. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Põe a tua mão em direção ao teu coração. Isso, deixa Deus trabalhar no teu coração. Você não está ouvindo esta palavra à toa. Às vezes você tem dificuldade porque você sofreu muito na vida e você não quer sofrer. E saiba, Deus não quer que você sofra também. E uma das áreas onde muitas pessoas sofrem é no sentimento. Por isso, às vezes, ela tem dificuldade de aceitar certas situações, porque no passado ela foi muito ferida. Mas quando nós deixamos Deus trabalhar em nossos corações, nós não vamos ser feridos. Porque como filhos, Deus não tem o pior, Deus tem o melhor para nós. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Isto, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Temos que guardar sim o nosso coração de receber a palavra de mentira. Temos que guardar o nosso coração de ouvir e ver aquilo que não provém de Deus. Aí eu tenho que guardar o meu coração. Mas o que diz respeito à palavra de Deus, não. Eu tenho que liberar, aceitar, deixar o meu coração leve. Isto, fala, Deus, trabalha no meu coração. Às vezes tem pessoas que estão no engano porque o coração dela está duro. Ela não quer aceitar por nada neste mundo. Mas quando eu aceito a palavra, o meu coração é renovado. Deixa Deus te renovar. Eu lembro de um testemunho do missionário que ele conta que um empresário de Deus, ele tinha ali uma secretária, e aquela secretária, ela tinha um nariz muito bonito e ele gostava daquilo, ele estava se apaixonando porque achava que a secretária tinha um nariz muito bonito, estava aceitando ali aquilo ali, estava já se engraçando para a vida, para trair a esposa ali com a secretária. Foi quando ele ouviu o missionário, e o missionário falou, cuidado com o engano do diabo. E aí aquele homem então, ele falou, não vou trair minha esposa, eu não posso. Fez uma oração. E quando ele chegou e viu a secretária, porque a secretária era nova, tinha sido contratada há pouco tempo, ele percebeu que a secretária tinha um nariz torto. Ele percebeu que o diabo estava enganando. O diabo faz isto. Às vezes ele faz você ver algo que não é verdadeiro, para que você acredite naquilo, para que você seja enganado com aquilo. Mas quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu não vou ser enganado. Não deixe o diabo te enganar com nada, com nada. Não deixe. Isso, seja grato. Diga obrigado, Jesus, pela minha vida. Diga obrigado, Jesus, pelos meus filhos. Seja agradecido pelos filhos, ainda que pareça que ele só te dá trabalho, só te dá prejuízo. Agradeça os teus filhos. Seja grato pelo teu vizinho. Seja grato pelo teu marido, pela tua esposa. Fale agora, olha só, quebre toda a maldição, dizendo, obrigado, Jesus, pela minha esposa. Obrigado, Jesus, pelo meu marido. Neste momento você está quebrando todo o laço do inferno que queria agir na tua vida, trazer divisão, trazer contenda ou qualquer laço do inferno. Agradeça. Nada mais. Isto, diga. Só
realmente, obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus, pelo ministério que o Senhor me colocou. Diga obrigado, Jesus, agradeça, seja grato a Deus. Diga obrigado pelo ar que eu respiro. Agradecendo a Deus, agradeça a Deus. Diga obrigado, Jesus, pela dificuldade que eu me encontro hoje, porque o Senhor vai me dar a vitória. Até pela dificuldade, dê graças, porque Deus vai te dar a vitória. Obrigado, Jesus, obrigado. Nós não vamos nos maldizer, nós não vamos reclamar, mas nós vamos agradecer, porque o Senhor é maior. O diabo não quer que você agradeça a Deus, o diabo não quer que você seja grato com Deus. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Neste momento Deus está trabalhando no teu sentimento, Deus está trabalhando no teu coração. Às vezes foi difícil você agradecer a Deus por algo, mas é neste momento que Deus está te quebrando e está te fazendo de novo. Aleluia. Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Como tu queres, como tu queres, Senhor amado, Senhor amado, tu és olheiro e eu vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Oh Jesus, e nós te agradecemos. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu poder sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Pode aplaudir com muita alegria. Amém. Diga graças a Deus. Toma posse da bênção da vitória. Os enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. A melhor coisa é ter o coração puro, em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu vou encerrar aqui pela televisão. Pela televisão não, né? Pela live, né? A pessoa pode estar também no aparelho ali, vendo, né? O celular também serve como televisão, né? Deus abençoe, né? Você que está acompanhando aí pela live, né? Que esta palavra ela fique, não ande no engano. O diabo, ele engana todo mundo. E nós estamos aqui para ao contrário. Nós estamos aqui para alertar todo mundo do engano do diabo. Então, eu não posso andar no engano. Tá? E lembrando, você que está acompanhando, seja fiel, dizimista, ofertante. A obra não pode parar. O missionário está pregando aí no mundo todo. É uma bênção aí em nome de Jesus. Né? Ele até falou ontem no SOS Fé de uma bênção aí que ele recebeu, né? Que o Congresso ali aprovou, de um dinheiro que ele tinha que depositar em juízo. E ele estava muito contente ontem no SOS Fé. Se você puder, entra lá no Face do missionário e veja o SOS Fé de ontem. E aí você vai ver essa notícia boa aí, tá bom? E seja fiel, tem o número das contas para você fazer o depósito, seja o dízimo, oferta ou patrocínio.